algumas discussões relacionadas à coletiva do Gabriel Milito. Ele disse que o Galo fez um grande jogo. Na sua opinião, fez, Nath? Sim, na minha opinião fez. Na parte de criação e de gerar oportunidades para vencer o jogo, fez uma grande partida. Disse que se o Atlético tivesse feito algum gol, estaríamos falando de um grande jogo do Galo. Foi a análise do Gabriel Milito. Galo empatando com o Juventude por 1-1. Para você que está chegando agora, Galo marcou primeiro com o Alonso e ainda no primeiro tempo levou um gol e não conseguiu marcar mais gols na etapa complementar. Foi muito questionado também na entrevista sobre essa questão do equilíbrio defensivo. 2 questionamentos. Primeiro, o Atlético é de fato um time desequilibrado? E outro, a defesa deve ser uma preocupação do Atlético, Nath? Cirilo, eu acho que o Atlético vinha sendo um time muito desequilibrado, mas muito em função também dos desfalques. Agora hoje a gente observou realmente um problema na hora de recompor, que não dá para cravar que o time com a formação titular está desequilibrado, como se fosse um prognóstico a longo prazo. No jogo de hoje houve uma falha na hora de recompor. E eu acho que, dado o histórico do Atlético, que sofreu muitos gols no momento em que o time estava muito desfalcado, a defesa se tornou um ponto de atenção, até porque a gente sabe que lá na frente também, esse número alto de gols sofridos pode ser um critério de desempate que o Atlético se perca e saldo de gols. Então, assim, a defesa se tornou um ponto de atenção, porque é um time que sofreu muitos gols, mas acho que a gente precisa de mais tempo para observar o time titular, para dar o prognóstico de que esse time, com esses jogadores, é desequilibrado. E a gente não pode deixar de dizer também que no momento da falha de recomposição, que ela foi mais lenta do que deveria ter sido, há falhas individuais. E as falhas individuais também não podem comprometer todo o time como se todo o time fosse desequilibrado. Há a falha do Saravia na hora de matar o lance ainda no campo ofensivo, onde o Juventude recupera a bola, ele vai para exercer a pressão pós-perda e não consegue, e depois há o erro do Alan Franco, que era o volante que em tese estaria acompanhando o atacante, impedindo que ele tivesse aquele espaço todo para progredir. Então houve falhas individuais também que geraram o espaço pro Juventude atacar e fazer o gol. Repito, o time que joga pra frente, como joga o Atlético, é um time que joga no risco. E todas as vezes que precisar atuar sem a bola, se fechar, se recompor, tem que fazer com maestria. Porque se demora um pouquinho, se atrasa um pouquinho, se um erra, todo o time está exposto. Mas esse é o jeito de jogar do Milito. Se ele vai conseguir jogar dessa forma, correndo o menor dos riscos em cada jogo, a gente vai precisar de tempo. Aquele Atlético, até os desfalques, que vinha ganhando de todo mundo, vinha ganhando inclusive de muitos placares por 0. Então era um time que estava marcando muita pressão lá na frente e não estava deixando a parte de trás exposta. Mas se essa pressão pós-perda não é feita com perfeição, aí eu concordo com quem diz que o time, pela forma como joga, tende a ficar mais exposto do que outros que jogam com uma linha de marcação mais ali em bloco médio. Hoje foi um Atlético que deu a impressão também de muito exposto no segundo tempo, porque o Milito foi pro tudo ou nada. Mas não é todo jogo também que ele vai terminar a partida com 5, 6 atacantes, né? Até porque as entradas do Palácios e do Kardec não acrescentaram em nada. Então são moças que talvez pro próximo jogo ele nem repita. Pois é, o Palácio entrou até na reta final, o Kardec teve mais tempo para jogar, e eu acho que essa história do equilíbrio defensivo que a turma tá perguntando foi justamente por ele ter colocado o Vargas no lugar do Franco, aí abriu um pouquinho o time naquele momento, e depois quando o Alonso sentiu, ele colocou justamente o Allan Kardec. O Kardec, que é justamente um cara que, bom, a impressão que se passa é que ele vinha sendo utilizado no Atlético, vinha sendo relacionado, vinha sendo opção, em um cenário de muitas ausências, né? Não me parece que o Kardec é um cara que esteja aí nos planos do Atlético, ou que deveria estar nos planos do Atlético para a sequência, ainda que seja um cara caro e que faça parte do elenco, mas Kardec para tentar ir para um desespero ali com 50 do segundo tempo, 45, igual fez recentemente na Arena, acho que é uma coisa, sei lá, essa do Kardec aí também, viu, Nath? Claramente foi no desespero. O Milito provavelmente relembrou as estatísticas, pensou, poxa, meu time já finalizou aqui 15, 16 vezes, esse gol não sai, o adversário tá todo acuado,
O estádio tá todo comigo, a torcida é toda minha praticamente. Então ele foi pro tudo ou nada. Funcionou? Não funcionou. Se o Kardec tá lá na área, sobra uma bola para ele faz o papel de centroavante e coloca para dentro, provavelmente a gente elogiaria a estratégia do Milito. Olha, foi corajoso, empilhou atacantes, até o Kardec. Mas a gente sabe que na prática o Kardec ajuda muito pouco. E hoje ele provou mais uma vez. Então, assim, para mim o Kardec tá no banco do Atlético hoje para esses momentos de um desespero total e absoluto, o time tentando de todas as formas fazer um gol, coloca mais um homem dentro da área, que se não fizer o gol, às vezes, pelo menos é mais uma preocupação para a defesa adversária. Hoje ele não conseguiu nem preocupar ninguém e nem fazer o gol, que é o prognóstico do que já vinha acontecendo praticamente desde que o Kardec estreou com a camisa do Atlético, né, Cirilo? Porque ele nunca conseguiu ser útil de verdade. Infelizmente, é triste dizer isso, porque parece ser um cara muito bacana, dedicado, focado, sofreu muito com a parte física, mas o retorno dele é muito pouco perto do que se esperava. O histórico não justifica uma alteração do Allan Kardec para tentar ganhar um jogo.